Igreja do Senhor, o tema que nós vamos refletir nesta noite fala sobre raízes. Raízes plantadas em terra fértil. E eu vou ler novamente alguns dos versículos, já foi lido, mas para que a nossa mente traga de volta. Em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 4, alguns versículos. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Eu estou aqui diante do jardim do Senhor. Por que eu estou diante do jardim do Senhor? Porque quando eu fui orar, pedi a Deus uma direção e uma palavra, o Senhor falou para mim assim: você vai falar para as rosas do meu jardim. Então eu creio que esta palavra hoje é para os nossos corações. Esse texto fala dos tipos, 4 tipos de situações, 4 tipos de terreno, não é? Como nós vamos falar de raízes, nós precisamos falar do terreno. Porque a raiz, ela se desenvolve ou não, dependendo do terreno onde aquela semente foi plantada. E nós observamos nesta parábola muito maravilhosa da parte do nosso Senhor, que parte da semente caiu à beira do caminho. E aquela parte daquela semente que caiu à beira do caminho, ela nem sequer germinou. Ela não penetrou no coração. E logo a palavra diz que vieram as aves do céu e levaram aquela semente. A segunda situação é a semente que caiu entre os pedregais. É interessante que a semente que caiu entre os pedregais, ela vai germinar. Ela vai nascer, ela germina, mas logo que veio o sol, a chuva, as adversidades, ela não suporta, porque ela não tem raiz, porque onde ela foi plantada, que foi entre os pedregais, havia pouca terra. Sendo assim, logo que veio um sol, uma circunstância qualquer, aquela árvore, aquela planta morreu. A terceira situação é a semente que caiu entre os espinhos. A semente que caiu entre os espinhos, ela também germinou, cresceu, mas não frutificou. Por que é que ela não frutificou? Porque os espinhos a sufocaram. Depois, mais adiante, nós vamos refletir um pouco mais sobre esta semente que caiu no meio dos espinhos. Quando falamos em raiz, a raiz é uma parte importante e fundamental em qualquer árvore, em qualquer planta, em qualquer roseira. A raiz, nós não podemos ver a raiz. E nós também não podemos ver as nossas raízes. Eu estou olhando aqui para vocês, mulheres abençoadas, mas eu não posso dizer que conheço a raiz de vocês.
Da mesma maneira, vocês estão olhando para mim, mas não sabem onde estão as minhas raízes. Será que as minhas raízes estão entre os espinhos? Será que as minhas raízes estão numa terra fértil? Será que as minhas raízes estão entre os pedregais, uma raiz frágil, que qualquer coisa se abate? Onde está a minha raiz? Como é que a gente sabe se uma raiz ela é forte e se ela está plantada numa terra fértil? Vocês sabem quando é? A gente sabe quando vem a adversidade. É quando vem a chuva, é quando vem a tempestade, é quando vem as circunstâncias da vida, é que a gente vai conhecer a força daquela raiz. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, porque uma raiz que está numa terra fértil, uma raiz forte, pode vir o vento, pode vir a tempestade, vai levar as folhas, vai levar o fruto, mas ela não vai morrer. Ela vai permanecer de pé, porque é uma raiz que está firmada numa terra fértil. Glorificado seja o nosso Deus. Continuando, amada igreja do Senhor, se vier um evento e acontecer de te precisar de uma copa de uma raiz for destruída, é interessante que lá no livro de Jó, capítulo 14, de 7 a 9, diz assim: porque há esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos. O segredo é estar perto dos ribeiros. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Oh, glorificado seja o nosso Deus. O segredo é a raiz estar perto do ribeiro das águas. É a raiz estar plantada numa terra que seja uma terra fértil. E quando eu estava, irmãos, pensando, a função da raiz é muito importante. A raiz é que ela mantém a planta em pé. E é através da raiz que ela recebe o quê? Os seus nutrientes, para que ela possa crescer e que ela possa se desenvolver. Estudando cada terreno desse, Deus me trouxe à memória um pouco da minha história. E eu nunca compartilhei essa parte da minha história, mas Deus me deu a direção para compartilhar. Eu nasci num lar evangélico, meu avô já era pastor, eu sou natural de Recife. E quando, nos anos 90, antes disso, meu pai veio transferido de Recife para Fortaleza. Toda a minha família veio para cá e nós ficamos morando aqui em Fortaleza. E aí, irmãos, eu me casei aqui, tive meus filhos, e a minha preocupação sempre
foi com a minha vida profissional, foi com a minha vida secular. Eu não me preocupava, embora eu tivesse nascido no berço cristão, mas eu estava plantada, irmãos, numa terra de espinhos. Porque quando você está plantado numa terra de espinhos, você não tem tempo para nada. Quando você está plantado na terra de espinho, você não frutifica. Porque os seus olhos, a sua vida e a sua direção está focada para o seu crescimento pessoal, seu crescimento profissional, para a sua família, para os negócios, para todas as coisas, menos para o reino e para o serviço no reino de Deus. E eu sou psicóloga. E nessa minha trajetória na terra dos espinhos, a minha preocupação era o quê? Crescimento profissional. Então, eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de trabalhar em um grande grupo aqui de Fortaleza, onde trabalhei por 11 anos, né? E neste grupo eu era responsável por toda a área de recursos humanos, por recrutamento e seleção, treinamento, vários subsistemas dessa área. Só que Rejane continuava onde? Na terra de espinhos. Eu achava que eu nem ia para a igreja, eu não tinha tempo. Não tinha tempo de ir para a igreja. Não tinha tempo para ir para o ciclo de oração. Não tinha tempo para orar. Eu era muito ocupada. Essas coisas é para quem tem tempo. Essas coisas, em outras palavras, seria para quem não tem o que fazer. Mas eu era uma profissional, eu era a doutora Rejane, não tinha tempo para isso. Depois disso, eu fui para uma empresa ainda maior, uma multinacional, onde também fiquei alguns anos, e era responsável por processos de seleção também, como psicóloga, dando suporte aos gestores em Fortaleza, Teresina e Natal. Então, eu vivia viajando, trabalhando, também ia a Recife, porque a holding, a sede dessa empresa, fica em Recife, ficava em Recife. E essa era a minha vida. Era família, muito trabalho, estudo, capacitação, e eu só tinha tempo e olhos para isso. Mas aí, irmãos, um dia, o meu cunhado me convidou, não convidou a mim, o meu esposo, ele estava com um escritório na beira-mar, e ele convidou a gente para ir para lá, que uma irmã ia lá fazer uma oração, e nós fomos. Né? Ele era novo, convertido, e ele pedia para ir, eu digo, vamos, ele é novo convertido, vamos lá. Quando chegou nessa oração, irmãs, essa irmã que fez essa oração lá, de lá de cima do andar, que era um andar alto, a gente via muitas placas de Fortaleza. E tinha um outdoor muito grande com o nome da empresa que eu estava trabalhando. Aí aquela irmãzinha humilde chegou para mim e disse assim, olha, Deus manda lhe dizer que vai lhe tirar de lá. Eu disse, como é, minha filha? Deus manda lhe dizer que vai tirar você de lá. Aí eu disse, muito fácil. Ela sabe que eu trabalho lá. Primeiro lugar, ela sabe. Em segundo lugar, irmãos, quem está no meio dos espinhos não escuta a voz de Deus, não. Quem está no meio dos espinhos, irmãos, o ouvido está cauterizado. E aí não dei a menor das menores importância. Por quê? Eu ocupava uma posição importante na empresa, eu tinha uma série de benefícios, eu tinha uma série de gratificações, eu tinha uma posição hierárquica, eu era uma pessoa respeitada, tinha prestígio, tinha poder. Eu era o quê? A doutora Rejane. Mas aí Jesus disse assim, espera aí que eu tenho um plano para essa
mocinha. Eu tenho um plano. Essa palavra da irmã foi em meados de 2001. Quando não deu tempo de chegar ao final do ano, irmão, de repente, houve uma reestruturação na empresa e não ia mais ter a minha posição lotada em Fortaleza. Só em Recife. Fui chamada para uma reunião lá e, embora eu sou de Recife, mas não tinha mais por que eu voltar para Recife, se o meu esposo era aqui, meus filhos já eram adolescentes aqui, meus pais, meus irmãos, toda a minha família estava em Fortaleza. E aí eu não podia voltar a morar em Recife para trabalhar lá. E o que aconteceu? A profecia se cumpriu. Aí, amada igreja do Senhor, começou uma nova trajetória. Oh, a sweet country, nele me canto blasfêmia. E nessa nova trajetória, o Senhor me pegou pela mão e disse assim: vou te tirar desta terra de espinho, vou te levar para uma terra fértil, e neste caminho eu vou te ensinar quem é. Eu vou te ensinar quem pode. Eu vou te ensinar a depender de mim. Oh, suindara súbria. Iribicola maia sóbria. E assim Deus fez. Foram anos muito difíceis, mas anos de muito aprendizado, anos que o Senhor cuidou, porque eu pensava, irmãos, assim, com a minha capacidade, com a minha formação, as empresas, quando souber que eu não estou mais neste grupo, vão brigar por mim. Olha a petulância. Aí Jesus disse assim: mas não vai não. E eu ainda vou fechar portas. Meu esposo trabalhava com construção civil. Ele era construtor. Aí Jesus fechou a minha porta e deixava ele um pouquinho a obra. Porque ele queria que a minha casa aprendesse a depender dele. E nessa trajetória, toda a minha casa aprendeu a depender do Senhor. Eu troquei o verbo dar pelo verbo receber, pelo verbo precisar, porque Deus queria trabalhar no eu, na natureza, mostrar que só Ele é Deus, só Ele que faz, só Ele que cuida. Aleluia, glorificado é o seu santo nome. E durante este percurso, durante essa trajetória, Deus já providenciou um maná. Havia um maná. E desse maná o Senhor nos sustentou e nunca faltou no pão. E no meio também deste período, irmãos, eu tenho 3 filhos homens. Aí o primeiro, irmãos, no meio dessa trajetória, passou em medicina na Unifor. Aleluia. E como é que vai pagar, irmãos? Como é que vai pagar um curso de medicina na Unifor? Era muito difícil. Irmãos, meu pai era vivo. Talvez aqui alguns conheçam o irmão Almeida, o pastor Almeida. Ele disse assim: minha filha, não escute ninguém, não fale com ninguém e continue, matricule ele que Deus vai fazer. E foi dessa maneira, irmãos, nós matriculamos ele e passava o semestre todinho sem pagar uma mensalidade. Quando chegava o semestre para fazer a matrícula e pagar o que passou, irmãos, cada semestre era um milagre.
Cada um semestre era um milagre. Cada semestre era o agir do Senhor. E o Senhor foi ensinando a minha casa a depender dEle. A saber que Ele é Deus que cuida. Ele é Deus que opera milagre. Ala Sólvia. E o que aconteceu com ele? Irmãos, tem 12 anos que ele se formou. Médico, neurocirurgião. Sabe onde ele mora, irmãos? Onde ele é médico? Na Alemanha. Sabe o que é isso, irmão? É Jeová Rafá. É o Senhor dos senhores. É o Rei dos reis. É o grande eu sou. É o Todo-Poderoso, é aquele que é aquele que faz, é aquele que cuida. Aleluia! O segundo filho, e agora? O segundo filho, o outro ainda estava na faculdade, passou na Unifor Engenharia Civil. Eu digo, Jeová Rafá, venha cá. Mas o Senhor não nos deixa só. O Senhor cuidou, irmãos, e se formou também. Os dois mais velhos já são casados, e tudo isso foi experiências para o crescimento da vida dele, da minha casa, dos meus filhos. O caçula tem 20 anos, mora comigo. E nós aprendemos que o Senhor é quem é o nosso socorro. Porque muitas vezes a gente lê, Ele é o socorro da angústia. Mas a gente lê como quem está lendo uma carta, mas é verdade. Ele é socorro na hora da angústia. Ele é socorro na hora da angústia. Aleluia. Continuei na caminhada, na trajetória com Jesus, de mão dada com Ele, Andarassumi canta. Já saí da terra dos espinhos e já fui caminhando para outra terra, porque Ele tinha uma obra numa terra, e continuei na caminhada. Só que em 2018, Deus falou para mim, vou eu guardar o teu esposo. Eu disse, Jesus, e fiquei orando. 2019, vou eu guardar o teu esposo. E um dia eu estava orando, Deus me mostrou algo e que ia guardar. Aí eu contei para o meu filho, um deles, ele disse, mãe, a senhora vai contar para ele? Eu vou, não, meu filho, eu vou ficar clamando para Jesus revogar. Eu não vou contar isso para ele, né? Aí passou o ano 2020, quando foi o ano, pandemia chegou, o ano 2020. Quando foi no ano 2021, em janeiro, toda a minha casa pegou Covid, né? Eu e os meus filhos daqui, os que moram aqui. E ele também pegou Covid. Só que ele agravou e teve que ir para o hospital. Ficou só 2 dias no quarto, já teve que ir para a UTI. Na UTI ele não chegou a ser entubado, ele ficou com máscara chama-se máscara de alto fluxo. Aí o meu filho, que é médico da Alemanha, veio para Fortaleza, ficou indo, cuidando dele lá no hospital. E ele passou 10 dias na UTI. E um dessas vezes que ele estava lá, na piora, teve uma piora, e aí o meu filho disse, mãe, ele está muito mal, a situação é muito grave. Aí eu pensei, eu vou contar para eles. Porque, irmãos, eu tenho um hábito, quando Deus fala, eu gosto de registrar. Eu tenho um grupo do WhatsApp que é só eu. Então, eu guardo ali a mensagem, porque lá está a data. Ou então, eu mando um e-mail para mim mesma. Porque também fica registrado a data. Aí eu disse, eu vou mostrar para eles, para preparar o coração deles. E assim eu fiz. Mostrei, olha, Deus falou assim, lê aqui, todo mundo triste. Passou 2 dias, meu esposo melhorou. Meu esposo melhorou, ficou bem, estava bem, ia ter alta. E meu filho liga para mim, lá do hospital.
esse que é médico: mamãe, meu pai já está de alta da UTI, só precisa agora de uma vaga num quarto, porque não tem vaga. Naquela época, os irmãos sabem que vaga era uma coisa muito difícil. Então, ele estava de alta da UTI, mas não podia descer para um quarto, porque não tinha vaga. Essas profecias não vão se cumprir não, mamãe. Eu, tá certo, meu filho. E fiquei: Jesus, tu pode ter revogado. Pode não ser agora, né? A gente fica querendo. E assim, irmãos, ele voltou para a Alemanha. Meu esposo teve alta e ficou no quarto. Saiu na quarta-feira de lá, na quarta, na quinta, na sexta. E ele não tinha sido entubado nesse primeiro internamento. E às vezes, irmãos, às vezes, uma mulher é crente, o marido é crente, mas não é um crente cuja raiz está muito... Não, ele vive da experiência da esposa. E tem esposa que vive da experiência espiritual do marido. Mas cada um de nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus, né? E a minha oração era sempre pela salvação da alma dele. Eu dizia: Jesus, tantos anos na tua casa, eu e ele não vivia no mundo não, nós caminhávamos para a casa do Senhor, mas faltava aquela experiência, faltava aquela experiência com Deus, aquela vida de comunhão. E aí, quando ele saiu da UTI, eu pensava: pronto, graças a Deus, ele escapou, já saiu da UTI, eu no quarto com ele. Eu dizia: Henrique, você lembrava das promessas que o Senhor fez, das coisas, às vezes algumas palavras pesadas que o Senhor disse, você lembrava? Aí ele disse: lembrava. Isso foi na quarta-feira, passou a quarta, a quinta, sexta, sábado, domingo, no quarto já eu com ele. Quando foi no domingo, irmãos, eu estava fazendo a barba dele, ele deitado, não conseguia ficar em pé muito tempo, nem sentado. Aí ele sentiu uma dor muito forte. Ai, uma dor. E assim, veio os médicos, veio tudo. E mandaram eu e o meu filho sair do quarto. Eu fui para o corredor, me ajoelhei assim num sofá que tinha no corredor do andar onde ele estava. O médico veio e disse: ele vai ter que ser entubado lá mesmo, não dá tempo de nem levar para a UTI. Eu disse: doutor, faça o que o senhor puder fazer na terra por ele. E aí, irmãos, eu peguei o telefone, liguei para uma irmã que eu gosto sempre de orar com ela, irmã Patrícia, lá em Recife. Aí, quando eu liguei, que disse assim: irmã Patrícia, ore pelo Henrique, ele não está bem. Irmãos, Deus tomou aquela mulher como um trovão. E disse assim: o passaporte já está preparado. Vou recolher. Isso. E assim, irmãos, isso foi no domingo à noite. Na segunda-feira, o Senhor guardou. Mas eu sei, irmãos, que ele está guardado com o Senhor. Eu sei também que a vontade de Deus é boa, é soberana, Ele cuida, não é? E Ele tem cuidado de nós a cada dia, a cada manhã. A minha vida, eu trabalho na área clínica, atendendo adultos, atendo casais, atendo adolescentes, e vejo o cuidar de Deus. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, é que nessa caminhada, Jesus me levou para uma situação que eu jamais imaginava um dia chegar. Deus me deu um título, irmãos, que eu me orgulho muito desse título. Eu me orgulho desse título. E eu acho que as irmãs também devem se orgulhar desse título. Porque antes, irmãos, eu era conhecida como a doutora Rejane e passei a ser a irmã Rejane. Este título é glorioso. Este título é maravilhoso. Olha, eu me sinto tão feliz quando chega alguma coisa no condomínio que o porteiro interfona e diz assim: irmã, chegou aqui uma encomenda para a senhora. Eu fico mais feliz pela irmã do que pela própria coisa que chegou lá para me pegar. Porque é uma alegria, irmãos, poder servir ao Senhor.
É uma alegria poder servir ao Senhor. É uma alegria servir ao nosso Deus. Aleluia. E hoje, irmãos, a irmã Rejane, pela misericórdia de Deus, dirige o trabalho do ciclo de oração na congregação da Vajota, pastoreada pelo nosso pastor Saturnino e a nossa querida irmã Lurdinha. E às vezes eu estou lá, sempre na sexta-feira é o nosso ciclo de oração à tarde, e muitas vezes eu me ajoelho, eu digo: Jesus, quem diria? Quem diria que eu estaria ali, Senhor? Quem diria? Quem diria, Senhor, que eu estaria aqui? Falando da tua grandeza, falando do teu amor, falando da tua misericórdia. Glória a Deus. Uma palavra para vocês. Onde vocês estão plantadas? Como estão as vossas raízes? Quando eu estava orando por este dia, Deus me falou que tem pessoas aqui, que estariam pessoas aqui, ou pessoas também que estão nos assistindo, que fizeram o caminho contrário. Eu fiz o caminho da terra dos espinhos para a terra fértil. Tem pessoas que fez caminho contrário. Estava frutificando na casa do Senhor, mas por sua conta resolveu mudar de terreno e foi para outro terreno. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Irmãs, observe o lugar onde você está. Observe as árvores que estão no seu entorno. Como são as árvores que estão no seu entorno? São árvores que dão fruto? Ou você está numa terra seca? Ou você está numa terra onde só tem movimento, mas está faltando a graça, está faltando a água, está faltando o azeite, está faltando a unção, e o Senhor está hoje despertando a nós, para olharmos para nossas raízes, fazer um balanço, porque só quem conhece a sua raiz é você mesmo. Ninguém aqui conhece a raiz de ninguém. Só você conhece a sua raiz. Um exemplo de uma raiz forte é o apóstolo Paulo, né? Passou por naufrágio, mas tinha raiz. Açoite, mas tinha raiz. Prisão, mas tinha raiz. Que possamos ter raiz e dar fruto. Dar fruto na casa do Senhor. Há trabalho na casa do Senhor para você. Há trabalho na casa do Senhor para todos vocês. É só se dedicar a Ele, servir a Ele e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Para finalizar, uma parábola que tem em Lucas 13:6 diz que um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto e não encontrou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa a terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor,
deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandará cortar. Os irmãos entenderam a profundidade dessa parábola. Aquela figueira estava ali, já tinha 3 anos. Todo ano ele ia lá, olhava, não tem fruto. Ia lá no 2º ano, olhava, não tem fruto. Foi lá no 3º ano, olhava, continua sem fruto. Não tem jeito. Aí ele foi falar com o vinhateiro. Aí o vinhateiro diz assim, não corta não. Não corta não, deixa que eu mesmo vou escavar em volta da raiz, vou colocar esterco e adubo, para que ela venha frutificar. Se assim mesmo ela não frutificar, aí você mesmo corta. O vinhateiro, irmãos, ele é misericordioso. Jesus é misericordioso para conosco. Não é porque sejamos bons, maravilhosos, especiais, não. É porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E é porque ele é misericordioso que ele está nesta noite falando para nós aqui, a sua igreja, comprada e remida com precioso sangue. E está dizendo assim, olha para as tuas raízes. Cuida, sai desta terra de pedregais, volta para a terra que tem produção, terra fértil, que tem palavra, que tem direção, cuidado onde você está. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Mas eu digo para você, se você sair nesta noite daqui, com um pensamento e com uma oração ao Senhor, Senhor, cuida das minhas raízes. Senhor, eu quero frutificar. Senhor, eu não quero ser uma árvore que está lá sem sentido. Eu quero frutificar na tua casa. Eu quero ser útil na tua obra. Eu não vou ser uma árvore trabalhosa, não. Eu vou ser uma árvore que ajuda. Eu vou ser uma árvore que colabora. Amém, igreja do Senhor? Deus vos abençoe.